poder louvar a Deus, poder enaltecer esse Deus que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aproveitando o ensejo que nós estamos de pé, eu quero convidar você, abra junto comigo a Bíblia, no livro de segunda carta de Paulo a Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 15, 16 e 17. Vou ressaltar aqui, lembrar a igreja, no próximo dia 25 de outubro, nós estaremos aqui com culto de aniversário da igreja. A nossa igreja vai estar completando 31 anos, né? Aqui na cidade de Guaíra, que ela foi implantada, a primeira igreja batista. E nessa oportunidade estará conosco o pastor Marcelo Rateiro, que é o pastor da primeira igreja batista em Barretos, que nos auxiliou em tempos difíceis aqui na nossa igreja, quando ele foi pastor interino, né? E nesse dia nós teremos também a continuação dos dois nossos cultos. Acontecerá em dois momentos, né? E nesses dois momentos nós teremos um acréscimo de um tempo. Nós teremos o primeiro culto, ele será das 6 até as 19h30, né? E o segundo culto, nós vamos ter uma alternação também de momento. De repente nós vamos ter que estar iniciando ele às 20 até às 21h30, mais ou menos, né, para que nós possamos ter um tempo hábil para ministração da palavra, louvores. Nós infelizmente não vamos poder convidar igrejas, né, mas estaremos aqui como igreja, não deixando passar em branco esse grande momento da nossa igreja, amém? Carta de Paulo a igreja de Tessalônica, capítulo 2, verso 15 e verso 16, a palavra de Deus diz assim: então, irmãos, estáis firmes e tende as vossas tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístolas nossas, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso Deus e Pai, que nos amou em graça e nos deu eterna consolação de boa esperança, console o vosso coração e vos conforte com toda boa palavra e obra. Oremos. Pai, em consonância com as orações e louvores entoados nessa noite, neste lugar, que enaltece e engrandece o nome santo do Senhor, como igreja estamos aqui reunidos para te enaltecer e para te bendizer. Pedimos a ti nesse momento, ó Deus, que neutraliza, repreenda toda ação contrária, porque chegamos ao ponto alto do culto, aonde a tua palavra será ministrada. Tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia de mim, usa-me como um canal de bênção para transmitir a tua boa palavra, a tua igreja, e que todos quantos estão aqui, ó Pai, nós temos a convicção que fomos convencidos pelo teu Espírito Santo para estarmos aqui nesse primeiro momento. Pedimos uma bênção toda especial a cada um dos amados, a cada família aqui representada e aqueles que estão pensando e se preparando para estar no segundo momento. A tua presença também será marcante na vida deles, porque tu és um Deus maravilhoso. Obrigado a Deus pela tua palavra, obrigado a Deus pelo louvor, obrigado por essa oportunidade. Assim nós oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Podeis assentar. Queridos irmãos, nós fizemos leitura no capítulo 2 da segunda carta de Paulo à igreja de Tessalônica, e nós iniciamos esses versículos 15, 16 e 17, são os versículos finais desse capítulo 2, mas se depois com mais tempo nós fomos discorrer e fomos entender o capítulo 2, onde Paulo começa falando aos irmãos, rogando a eles que estivessem preparados para a vinda do Senhor, para que eles não fossem pegos desapercebidos. Ele então vem falando, ele vem precedendo a vinda de Jesus, e através da manifestação do anticristo. Se você for ler alguns versículos, você vai entender que Paulo vai falando aos irmãos, trazendo à luz da memória deles o acontecimento que estava bem por vir. Paulo já falava à igreja primitiva, aquele momento, que os irmãos ficassem um tanto quanto preparados, porque se dava a entender que a volta de Cristo aconteceria a qualquer
momento. E Paulo os aconselha a seguir os ensinamentos, a permanecer nas tradições que eles estavam ali, sendo ensinados, sendo doutrinados, sendo capacitados, sendo preparados. Mas eu reservei o versículo 16 e o versículo 17 para que nós possamos escorrer, aonde Paulo fala o seguinte: e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus e Pai, que nos amou em graça e nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos conforte em toda boa palavra e obra. Nessa noite nós queremos falar de 3 coisas boas. Falar de coisas boas, né? Eu entendo que é muito importante, porque o ano de 2020, ele vem marcado de muitas tragédias, ele vem marcado de muitas coisas que talvez não seja boa, eu aqui nessa noite como pastor, trazer à luz da memória da igreja, ou talvez em um diálogo com algum irmão no particular, a gente desenvolver um papo e trazer a lembrança de alguns momentos críticos, tristes, complicados, momentos difíceis que nós estamos atravessando nesse ano de 2020. E falar de coisas boas é muito interessante, porque coisas boas edificam, porque coisas boas fortalecem, porque coisas boas ela vai nos enriquecer, e coisas boas ela vai nos deixar um tanto quanto mais alegres, felizes e apreensivos. E a primeira coisa boa que nós queremos falar nessa noite, nós podemos entender que Paulo fala nesses versículos: a boa esperança, a boa obra e a boa palavra. Esperança. A esperança, igreja, ela deve ser a âncora do cristão. O mundo lá fora costuma dizer, ou para parafrasear, dizer que a esperança ela é a última que morre. Mas a minha, a sua, a esperança da igreja, ela ressurgiu ao 3º dia, e ela está viva nessa noite, e ela está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Sabe por que a esperança ela deve ser a âncora do cristão? Porque ela é possível realização daquilo que deseja. Então é confiança em coisa boa. Qual é a tua esperança? Pastor, a minha esperança é que esse ano de 2020 ele termine, mas nós vamos terminar o ano de 2020 de uma forma boa. Nós vamos terminar o ano de 2020, pastor, eu estou um tanto quanto esperançoso, ou tanto quanto esperançosa, que Deus nos dará vitória acerca de tudo o que aconteceu, e nós teremos uma resolução, e terminaremos o ano com boas perspectivas, amém? A segunda coisa que nós podemos falar de coisas boas, é a boa obra, e essa boa obra deve ser a prática do cristão. Qual é a tua prática? Na teologia cristã, as boas obras ou simplesmente obras são ações feitas exteriores de uma pessoa. Se alguma pessoa diz a você que tem um coração bom, mas se ela não tem uma obra exterior para expor esse coração bom, fica um tanto difícil. Às vezes em palavras é muito fácil, né? E o verdadeiro amor ele não pode ser somente colocado em palavras, mas ele deve ser colocado em ação. Eu chego diante da igreja, eu declaro meu amor à igreja, eu declaro o meu amor aos irmãos, a cada um dos irmãos, eu declaro meu amor aos visitantes que vêm a essa igreja, em palavras. Talvez seja muito fácil, mas é preciso consternar, é preciso expor esse amor de uma forma, dentro de uma atitude e de uma boa obra. Amém, igreja? Isso deve ser a qualidade, e a qualidade ela deve ser exposta para fora. A terceira coisa boa é a boa palavra, deve ser a pronúncia do cristão. Boa palavra. O cristão ele deve ter uma boa pronúncia. O cristão ele deve ter uma boa palavra. Nos dias em que nós estamos vivendo e as atualidades que estamos passando, eu e você devemos encontrar na Bíblia palavras para que possa servir de consolo e também de entendimento para outras pessoas, porque há tantos pensamentos, há tantos julgamentos e há tantas falas que desencontram. Mas a Bíblia fala no capítulo 24 de Mateus, que quando fosse o fim, viesse o fim do mundo, muitas coisas seriam visíveis, como guerra, fome, peste.
Mas a Bíblia deixa bem claro que esse é o princípio das dores. A Bíblia ainda não relata dizendo, não, é o fim. Agora depois que tudo isso terminar, ou quando acontecer isso, já acabou tudo. Não. A Bíblia diz que todo esse acontecimento, ele mostra o princípio do fim. O salmista lá no Salmo 19, no capítulo 14, ele deixa bem claro: sejam agradáveis a palavra da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Olha o que o salmista fala: seja agradáveis a palavra da minha boca. Nesses dias de pandemia, nesses dias de tantos fake news, nesses dias de tantas mentiras que nós estamos ouvindo, de tantas notícias de calamidades e tristeza, qual tem sido a palavra que sai da sua boca? Qual tem sido a meditação do teu coração? Será que você tem colocado dentro do teu coração coisas boas? Por isso nós precisamos meditar e estudar a palavra de Deus em todo tempo. E falar sobre 3 coisas boas. A primeira coisa que eu e você devemos aprender nessa noite é sobre a boa esperança. A nossa esperança é boa porque ela é uma melhor esperança pela qual nós chegamos a Deus. Queridos, qual é a tua esperança? Talvez você, para o ano de 2020, no dia 31 de dezembro, na virada do ano, naqueles últimos momentos do dia 31, quando você estava para sepultar o velho e para nascer o novo, você fez alguns pedidos de oração, você fez alguns compromissos com Deus, colocando o teu coração alguma esperança, talvez esperança de galgar algum posicionamento neste ano de 2020, alcançar alguns projetos sociais para a sua vida, algo muito importante e algo que é importante para você, para a sua casa e para a sua família. Qual é a boa esperança que você tem? O escritor aos Hebreus, no capítulo 7, verso 19, ele diz, olha, pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada, sendo portanto estabelecida uma esperança muito superior, por meio da qual temos pleno acesso a Deus. A lei, o Velho Testamento, o sacrifício, ela não conseguiu aperfeiçoar o homem, ela não conseguiu tirar do homem o melhor que ele podia, porque todos em quem Deus depositou confiança, em todos aqueles em que Deus enviou, eles cometeram falhas, erros, deixaram brecha e não conseguiram. Então a lei não conseguiu aperfeiçoar, mas a Bíblia fala que, portanto, estabelecida uma esperança muito superior. Essa esperança é o Senhor Jesus. Nós vimos o pastor Johnny pregando no último domingo sobre a carta de Pedro, nos ensinando e deixando bem claro para nós que um sacrifício, esse já foi feito, e o sacrifício que nos leva à salvação é o sangue de Jesus, que o sangue de Jesus, ele foi que nos comprou, foi que nos resgatou, e que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado, e que eu e você estamos livres, porque o sangue de Jesus foi derramado em resgate às nossas vidas. Amém, igreja? A nossa esperança é boa, sabe por quê, igreja? Porque a nossa esperança é viva. Eu disse há minutos atrás, alguém parafraseia por aí, dizendo, olha, fica tranquilo, diante do que você está enfrentando, o que você está vivendo, mas tem esperança, tenha fé, porque a esperança é a última que morre. A esperança é a última que morre para quem não conhece a Cristo. Hoje eu vi uma frase de um pastor, e esse pastor diz que pode até haver perca de salvação. Ele disse, olha, pode até haver perca de salvação, se não for Cristo quem salvou essa pessoa, porque se foi Cristo quem salvou, não tem como, mas se foi ritos, religiões, conceitos e filosofia, então pode até perder. Mas a nossa esperança, ela é boa porque ela é viva. Ainda Pedro, a carta de 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, Pedro começa bem dizendo, ele diz, ó, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou
para uma viva esperança. Querido, a minha esperança, a tua esperança, a esperança da igreja, ela está viva. Ela foi presa, ela foi julgada, ela foi condenada, ela foi crucificada, ela foi morta, mas ao terceiro dia, ela ressurgiu e ela está viva. E por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós devemos falar de coisas boas. Ainda que a televisão, o repórter, ainda que os jornais locais, ou talvez os jornais mundiais, eles venham apresentando um quadro caótico. Mas eu e você temos coisas boas para podermos falar, eu e você temos coisas boas para podermos dialogar, porque em meio à pandemia, em meio a tantas dificuldades, a igreja do Senhor, ela segue marcha triunfante. Muitos estão sendo salvos, muitos estão sendo curados, muitos estão sendo libertos, muitos estão sendo alcançados pelo poder da palavra e por esse tão grande amor. Por isso a minha, a sua esperança, a nossa esperança, ela é viva. A nossa esperança está conosco. A nossa esperança, ela está em nosso interior. Amém, igreja? Querido, outra coisa que você devemos aprender acerca da esperança. A nossa esperança, sabe por que ela é boa? Porque somos salvos. Salvos. O nosso maior desejo como igreja é que as pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. Que as pessoas venham ter um encontro com Jesus, assim como eu e você tivemos esse encontro. E o que mais interessante é que as pessoas venham se apaixonar por esse Jesus. Elas venham entender que esse Jesus, ele é tremendo, ele é maravilhoso. A Bíblia nos declara um Jesus que não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas ele se esvazia de toda a sua glória e toma a forma de pecador, como eu e você, para que nós fôssemos resgatados. Nós encontramos em João 3,16 uma declaração tão forte de João, mostrando ali o amor de Deus, dizendo que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, igreja? Falar sobre salvação, talvez para algumas pessoas seja um tanto complexo, porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Algumas notícias ruins no meio do povo de Deus, algumas notícias bem tristes surgem de alguns líderes, e algumas pessoas perdem a esperança de ser salvos, alguns perdem a sua fé, não conseguem acreditar mais em ninguém. Mas Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 24, diz assim: porquanto precisamente nessa esperança somos salvos, contudo, esperança que não se vê. Esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Quando nós falamos, Paulo também escreve aos Hebreus no capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. A minha esperança, a tua esperança, a esperança da igreja. Paulo começa a escrever no capítulo 2 do livro de Tessalonicenses. Ele começa a falar da volta do Salvador Jesus. Ele começa a falar da manifestação do anticristo. Mas ele fala também da volta de Jesus. E ele fala de uma forma tão convincente. A igreja primitiva, os irmãos ali de Tessalônica. E eu e você devemos ter essa esperança. Porque a esperança, ela é aquilo que nós não podemos ver, mas nós acreditamos. E há muitos lugares por aí que prega uma fé aonde você deve apalpar, uma fé aonde você deve segurar alguma coisa, uma fé em que você deve fazer algo para que a sua fé ela seja manifestada, enquanto que a Bíblia diz que nós simplesmente devemos obedecer os preceitos da palavra de Deus, para podermos viver em plenitude, a plenitude do Espírito Santo, e viver um relacionamento com esse Deus. Amém, igreja? A segunda coisa boa que eu e você devemos aprender é a boa obra. A boa obra deve ser a prática do cristão. Qual tem sido a sua prática diante de alguma circunstância que você tem passado,
Deus permite algumas coisas acontecer na nossa vida. Deus permite que eu e você passamos por algumas situações. Talvez as pessoas, elas não querem passar por provas, não querem ter no seu caminho alguns obstáculos para transpor, mas devemos entender que estamos sendo capacitados, preparados. Nós somos como uma pedra preciosa, mas uma pedra bruta que precisa ser lapidada, e após ser lapidada ela vai transparecer todo o teu brilho, toda a sua beleza, toda a sua qualidade, todo o trabalhar do lapidador, ou talvez o trabalhar de Deus na nossa vida. Paulo afirma que somos chamados para a boa obra. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você foi chamado. Você foi chamada para uma boa obra. É preciso entender esse sentido dessa boa obra. Algumas pessoas querem desfrutar das boas coisas do Evangelho. Algumas pessoas elas querem se apoderar de bênçãos. Ela quer viver um evangelho de bênção, ela quer viver um evangelho de facilidade, ela quer viver um evangelho de tranquilidade. E até posso entender que existem muitas coisas boas no evangelho para mim e você e para a igreja do Senhor poder viver. Mas há um versículo da palavra de Deus que me chama a atenção. E é um versículo que todos os dias eu medito nele. Em Mateus capítulo 6, versículo 33. A palavra diz assim: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É preciso buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. É preciso vivermos e entendermos que nós somos chamados para a boa obra. Dá para você entender que você é uma pessoa específica, que você é uma pessoa escolhida para esses dias em que estamos vivendo como igreja do Senhor, transmitir o amor, a graça, a misericórdia, o perdão, e entender todo aquele sacrifício do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário, compreender toda a perseguição que a igreja primitiva teve nos seus dias, e não pode ser não pode ser tão natural que nós não possamos passar por isso. É preciso entender a naturalidade do Evangelho, e que todas as provas que vêm sobre nós, é porque eu e você estamos buscando viver esse amor. Amém, igreja? O escritor de Efésios capítulo 2, versículo 10, ele deixa uma palavra: pois somos criação de Deus, realizadas em Cristo, para vivermos em boas obras, a qual Deus preparou para que cada um de nós as pratiquemos hoje. Boas obras. A igreja, ela deve viver intensificamente as boas obras. Nós devemos amar a todos. Nós devemos propagar o Evangelho. A minha vinda na igreja, a minha estada na igreja, não era para somente eu poder testemunhar o bom estado que eu me encontro e a minha família, mas para que eu possa ser preparado para levar essa palavra. A igreja primitiva tinha uma vida totalmente diferente de nós. Aqueles homens se lançavam, faziam uma obra de Deus, eles deixavam os seus trabalhos, deixavam suas casas, deixavam suas famílias, eles não tinham amor à sua própria vida, mas gastavam a sua vida, gastavam os seus momentos pregando a palavra de Deus. Imagine vocês, quando Paulo e Silas são presos, um momento tão histórico ali no livro de Atos. Aqueles homens são surrados, Paulo é açoitado, e ali preso, encarcerado, machucado, aguentado. Talvez ele pudesse permitir que alguns pensamentos viessem à sua cabeça, e no diálogo com Silas, ele poderia dizer: Silas, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Nós somos chamados para uma boa obra, mas veja como eu estou todo machucado, veja como nós somos humilhados, nós somos surrados, nós somos presos, estamos aqui encarcerados, e não matamos, não roubamos, nós não profanamos o nome do Senhor, muito pelo contrário, nós falamos do amor de Cristo, e defendendo esse amor, demonstrando esse amor, nós tivemos que libertar aquela jovem daquele espírito imundo, e fomos acusados, e agora estamos presos. Ele não teve esse sentimento,
Mas eu pude entender que de repente Silas olhando para Paulo e diz: Paulo, há um fogo ardendo aqui no interior do meu coração. Eu sinto que algo tremendo Deus quer realizar através das nossas vidas. Deus não permitiu que eu e você viéssemos a essa cidade, ou que fôssemos passado por todas essas dificuldades, chegássemos aqui nesse cárcere para dar cabo às nossas vidas e dizer que nós falhamos na missão da propagação da palavra, porque nós somos chamados para uma boa obra. Paulo, ainda há em mim um fôlego, eu ainda tenho forças para louvar a Deus. Há em você forças para propagar um pouquinho dessa palavra que há em você? Eu creio que Paulo talvez diga a ele: Silas, me ajuda, eu vou me levantar, eu vou me posicionar, eu vou começar a falar, e você prepara e começa a louvar o nome do Senhor, porque é algo, concordo com você, que não é o fim das nossas vidas. Deus ainda vai realizar algo aqui. E a Bíblia diz que quando aqueles homens começam a fazer o propósito que Deus tinha colocado nos seus corações, houve um grande terremoto. Há coisas boas que Deus quer realizar nessa cidade de Guaíra. Há coisas muito importantes. Talvez eu e você estejamos machucados, feridos. Talvez eu e você estejamos um tanto quanto abalado e até mesmo esquecido do primeiro amor quando nós encontramos com Jesus. E esquecemos a chamada que Deus tem sobre nossas vidas. E nós esquecemos que somos chamados para uma boa obra. E somos chamados para fazer boas coisas. Mas acredito que quando eu e você, como igreja, nos posicionarmos na oração, no louvor, na palavra, Deus vai fazer um terremoto e grandes coisas vão acontecer. Amém, igreja? Paulo ainda fala em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente convicto que aquele que iniciou a boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Ei, Paulo deixa bem claro a imperfeição. Paulo deixa bem claro que a natureza humana, ela tem seus defeitos, mas Paulo começa a dizer acerca que ele tem plena convicção que aquele que iniciou a boa obra em nós, há de concluir. Deus ainda está trabalhando na minha vida, na sua vida. Deus ainda está trabalhando na vida da igreja. Mas eu e você devemos ter esse entendimento, que somos chamados para uma boa obra. Amém, igreja? Ainda em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, Paulo escreve aos Coríntios. Paulo fala sobre a obra, falando sobre boa obra. Ele diz: olha, a sua obra será manifesta, porquanto o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Eu sempre tenho dito, devemos tomar muito cuidado, que as nossas obras serão manifestas. Deus trará a luz, quer tudo de bom que nós fizemos, quer tudo de ruim que nós realizamos, Deus trará e manifestará. Deus mostrará. E vemos aqui que passará pelo fogo. O ouro, ele é colocado no fogo, ele é provado e ele é purificado. E Paulo diz que, pois será revelado pelo fogo, que aprovará, ou que provará a qualidade da obra de cada um. Querido, vamos sair das nossas zonas de conforto. Vamos entender que há um trabalho lindo a ser realizado nessa cidade. Há um trabalho lindo para que essa igreja possa realizar. É realizar e fazer a obra de Deus. Paulo aconselha ainda em Tito capítulo 2, versículo 7. Em tudo se dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Paulo começa a dar um conselho a Tito, acerca do exemplo de boas obras. Eu e você precisamos realizar esse exemplo. Nós somos a igreja, irmãos. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos um povo escolhido. Nós somos um povo especial, para vivermos em comunhão, para obedecermos a palavra de Deus, para fazermos aquilo que Deus confiou a cada um de nós.
Há uma confiança que Deus coloca em cada um de nós para fazermos um trabalho especial para o Senhor. É tão bom quando nós estamos numa empresa e exercemos um cargo de confiança, né? Você entra na empresa e de repente o departamento pessoal te chama e fala: ó, nós observamos seu currículo, entendemos o teu grau de intelectualidade, ou até mesmo a sua capacidade, a sua desenvoltura, e nós queremos te dar uma oportunidade, e vai ser lhe dado aqui dentro um cargo de liderança, um cargo de confiança, e você vai poder desenvolver e desempenhar o seu papel. Deixa eu dizer uma coisa para você, na obra de Deus não é diferente. Deus já escolheu você, Deus já depositou uma confiança sobre a sua vida, Deus já te deu um voto de confiança, para que você possa realizar a boa obra. E Paulo aconselha a Tito: olha, em tudo dá exemplo de boas obras, na doutrina. Qual que é a doutrina? No manejo da palavra, no conhecimento da palavra. Ele disse: olha, cuidado com a corrupção, não venha corromper a palavra, mas venha mostrar a gravidade, a seriedade que é esse evangelho, essa palavra, esse Deus, esse Jesus. E essa novidade de vida que Deus tem dado a cada um de nós. Eu volto a repetir: não fomos chamados para viver ou para sermos cristãos por um tempinho determinado. Talvez eu e você possamos ser profissionais por um tempo, e nós, chegando no fim da carreira, aos 35 anos de contribuição, de trabalho laborativo, você aposenta como mecânico, você aposenta como engenheiro, você aposenta como professor, você aposenta como médico, como pedreiro, qualquer trabalhador. Mas eu não posso encontrar um cristão aposentado, né? Eu não vejo a realidade de alguém dizer para você: e aí, meu irmão, como é que você está? Tudo bem? Ainda está servindo o Senhor? Está pregando? Não, eu aposentei, não sirvo mais a Cristo. Nós somos chamados para pregar e viver esse evangelho. Amém, igreja? A terceira coisa que eu e você devemos aprender nessa noite é a boa palavra. O cristão deve ser portador de uma boa palavra, em algum tempo ou em todo o tempo. Mateus capítulo 12, verso 34, a parte C: pois o que há de abundância no coração, disso fala a boca. Sabe quem fala isso? Jesus. Jesus fala isso acerca dos frutos da árvore. Se você pegar o capítulo 2, verso 31, 32, 33, 34, você vai entender esse contexto. Mas é isso aí, o cristão deve ser portador da boa palavra, porque Jesus deixa bem claro: pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. A palavra do cristão, ela deve ser boa e sadia em todo o tempo. Sabe o que é a palavra? A Bíblia diz que nós somos sal e luz. Sal para quê, pastor? Para aumentar a pressão? Para aumentar a pressão, né? Você pega uma comida salgada, como é que você consegue comer aquela comida salgada? Como é que você consegue comer aquela carne salgada? Aquilo vai te trazer transtorno, ela vai aumentar a sua pressão arterial. Eu sou hipertenso. Além de ser hipertenso, eu sou diabético. Há 2 inimigos, e eles moram comigo na minha casa: sal e açúcar. E às vezes eu falo para a Silvia: Silvia, cuidado com sal. Silvia, cuidado com açúcar. Eles não gostam de mim. E é preciso entender: sal para dar sabor. Sabor. Aquela pitadinha dentro do controle. A sua palavra, ela tem que vir de encontro às necessidades que a pessoa está passando. Algumas pessoas talvez tenham uma palavra muito dura, né? E às vezes perde a oportunidade de alcançar aquela vida para Jesus. A palavra do cristão deve ser boa e sadia. Ainda escrevendo 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3, Paulo dá uma palavra de consolo ali. Timóteo diz: olha, conserva no modelo da sã palavra, que de mim tem ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Paulo podia falar com muita intrepidez, Paulo podia falar com muita ousadia. Paulo era um homem que procurava viver. Paulo abriu mão da sua vida secular, Paulo abriu mão das suas paixões, Paulo abriu mão dos seus sonhos, mas sonhou o sonho de Deus.
Paulo teve as mesmas paixões que Jesus teve. Paulo amou vidas, Paulo amou almas, Paulo amou a obra de Deus. Paulo tinha por todo o tempo o desejo da boa obra. Paulo tinha por todo o tempo o desejo e uma boa palavra. E ele fala para Timóteo: conserva o modelo da sã doutrina, que de mim tenho ouvido, a palavra que vos tenho ensinado. E eu louvo a Deus por essa igreja, porque aqui nós temos pregado a palavra, não temos negligenciado a palavra. Talvez alguém possa nem gostar de ouvir, mas é a palavra que tem que ser ministrada, é a palavra que tem que transformar, é a palavra que tem que libertar, é a palavra que vai mudar a vida. E a Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O verbo é o Logos, Logos é a palavra de Deus, e a palavra é o Senhor Jesus. Quem muda a igreja, quem transforma a igreja, quem liberta a igreja é Jesus. Amém, igreja? E Paulo tinha essa ousadia, e ele fala na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Cristo tem amado a sua vida, e como Cristo te amou, né? Cristo te amou, Cristo nos amou ao ponto de morrer a nossa morte. Ainda em Mateus capítulo 12, o verso 36 e 37, olha que a palavra diz: e eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disseram, há de dar conta no dia do juízo. Sabe quem diz isso? Jesus. Verso 37, porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Amém? Um coração transformado, um coração que Cristo habita nele, não precisa ter medo desses versículos. Uma pessoa que teve um encontro real com Jesus, uma pessoa que vive a plenitude da vida nova com Cristo, que tem intimidade com esse Deus, ela não precisa ter preocupação desses dois versículos a quem o Senhor Jesus diz: porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Ainda em Efésios capítulo 4, versículo 29, há um conselho para nós nesse momento: não saia da vossa boca palavras torpes, mas só o que há e o que for para bom promover a edificação, para que dê graça aos que vos ouvem. Cuidado com o que eu e você estamos falando, né? Cuidado com o que nós estamos ensinando. É preciso ter todo um conceito disso. Ainda em Colossenses capítulo 4, o escritor a Colossenses capítulo 4, versículo 6, ele dá um conselho dizendo: ó, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada, com sal. Olha o sal aqui, pitada de sal, não é quilo de sal. Que sabais como convém responder a cada um. Tem pessoas que elas são mal educadas, e elas querem levar aquela falta de educação, dizendo que são sinceras, não é? Eu não sei se a sinceridade ela vai ser colocada dentro de uma palavra grosseira, mas eu e você, como pessoas renovadas, lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, se estáis em Cristo, nova vida, nova pessoa, novo ser, novo homem, nova mulher. Essa palavra então ela vai ser palavra agradável, temperada com sal. É isso. Qual é a sinceridade? A sinceridade que deve haver entre eu e você, ou a igreja do Senhor, é propagar o amor do Evangelho e saber que aqueles que não decretam a tua palavra perecerão e terão um fim muito triste. Amém, igreja? Para nós concluirmos e finalizarmos sobre as três coisas boas. A pessoa salva, as pessoas salvas na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, elas têm muitas e muitas razões para ter boa esperança. Você tem boa esperança? Eu tenho boa esperança. Pastor, qual é a tua esperança? Eu espero que com essa igreja nós vamos alcançar muitas e muitas almas para o Senhor Jesus, e o nome dele vai ser glorificado. Eu tenho muitos e muitos motivos para praticar as boas obras. Por que praticar as boas obras, pastor? Por isso foi chamado, por isso você foi chamado, por isso eu fui escolhido, por isso você foi escolhida.
para praticar as boas obras. A pessoa salva na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, ela tem muitas e muitas razões para pronunciar as boas palavras, sabe? Porque outrora nós éramos trevas, e agora nós somos luz, e o que habita em mim, habita em você, e o que habita em nós, é muito maior do que aquele que habita no mundo, porque há em nós o Espírito Santo, amém? Ainda em Lucas capítulo 6, versículo 45, a palavra diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do seu mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração, fala a boca. Queridos, eu e você, temos esse privilégio, ainda em anos de pandemia, ainda em tantos acontecimentos, que às vezes pode nos entristecer, que às vezes tenta nos abater, nós temos razões para falar de coisas boas, nós temos razão para ter esperança, nós temos razão para ter uma boa obra, nós temos razões para ter uma boa palavra. Não importa a sua condição social, não importa o seu grau de intelectualidade, mas importa o seu grau de espiritualidade. Vamos viver um evangelho de transformação, vamos viver um evangelho de amor e graça, vamos viver um evangelho de mudança, vamos viver um evangelho de sinceridade, vamos viver um evangelho que o pecado nos incomoda, mas vamos viver um evangelho que os que estão perdidos também nos incomoda, porque nós somos chamados para que eles fossem alcançados, através das nossas vidas, através dos nossos feitos, e através da nossa palavra. Amém, igreja?